Olá, amigos e amigas do YouTube Isabel falando. Hoje vamos dar continuidade à leitura e debate, né, ao monólogo, porque vocês não estão vendo no ao vivo, né? Mas, assim, compartilhando aqui os conhecimentos preciosos da Cristina Cairo, que eu já falei para vocês, está no blog mickbernard.blogspot.com, é publicado em 2011. Vamos ver o que é que ela fala, né? Já fala, é a terceira parte agora nesse vídeo. E eu terminei aqui nesse portanto. Então ela fala assim: a linguagem deste livro será sempre a mais leve possível, por isso que é um livro que eu super recomendo. Digo com plena convicção, a Cris falando, né? Digo com plena convicção que o tempo não é responsável pelas doenças. Então não é a velhice que traz a doença. E a fatalidade não existe, ou seja, nada é por acaso. As leis do universo, elas são certeiras, elas são exatas. Afirmo que tudo depende do nosso próprio mundo interior, ou seja, a frequência em que estamos, né, inseridos, espiritualmente falando. Que nós geramos nessa vida o que conscientemente achamos inconveniente. Então, o que a gente acredita, né, o nosso mundo interior vai expressar o mundo exterior. Independente de nossas vidas passadas, tudo pode ser programado. Tem isso também. Tem pessoas que foram criadas por pais e mães de uma forma determinada, mas elas não passam o resto da vida como os pais, porque elas se programaram com um jeito diferente. Foi pelos avós, pelos amigos, pessoas com que elas compartilharam bastante tempo de vida. Então elas conseguiram reprogramar e não perceberam. Mas existe também a programação neurolinguística dos especialistas, né, dos psicanalistas, psicólogos e entre outros formações, né, outros profissionais. O mundo é um grande espelho mágico, atrairemos para a nossa vida aquilo em que acreditamos profundamente. Não é só acreditar, é acreditar de forma que aquilo ali é seu mundo interno, profundo. Se acreditamos que determinadas pessoas são falsas e traiçoeiras, com certeza seremos atingidos por elas e certamente diremos: eu não disse? Não se pode confiar em ninguém, e assim nosso ego estará realizado. Mas se ao contrário acreditarmos que, assim como nós, todas as pessoas buscam a felicidade, que também necessitam de compreensão, que também alimentam o medo de serem atacadas e trapaceadas, se acreditarmos que todos nós buscamos o mesmo objetivo e que no final do túnel todos procurávamos a mesma coisa, certamente seremos vistos da mesma forma e pela lei da causa e efeito seremos ajudados e benquistos. Você pode ter e ser o que quiser, se conseguir acreditar que tudo é reflexo de si mesmo. O corpo é a tela onde se projetam as emoções. Então, cada coisa que ela fala aqui é uma forma muito objetiva, clara, do que é do que nós somos e do que o universo é, né? Do que o nosso mundo interior é e que ele expressa o mundo exterior e vice-versa, né? Quem olha para sua casa vê você e quem olha você provavelmente tem uma noção de como é que sua vida anda também, né? Tem a fisiognomonia, que é o conhecimento do rosto. Então tem pessoas que elas estudam e elas só de olharem as pessoas elas já leem automático, porque é uma coisa muito exata, apesar de muita gente não acreditar. Mas o corpo mostra, né? A casa que moramos mostra quem somos nós, quem são as pessoas da casa, não só uma pessoa, né? Estou falando de um conjunto de pessoas. Então, assim, o inconsciente, que é a parte que a gente não tem muita ideia do que é no dia a dia, mas ele tá ali o tempo todo manifestando até dormindo, né? Mas essa parte ela é muito profunda. O inconsciente, que é também chamado de subconsciente, relaciona universalmente a função do órgão a uma emoção equivalente. A PNL, que é Programação Neurolinguística, estudou profundamente as reações do corpo e encontrou os canais de acesso à mente inconsciente. Então, nós temos canais de acesso. Tem pessoas que fazem microfisioterapia e pelo corpo, tocando os locais do corpo, né, de determinada forma, elas conseguem curar, saber quando foi que adoeceu e curar, pedir para o corpo para se recuperar.
conversa com aquele órgão, a pessoa da microfisioterapeuta, ele tem esse acesso, né? Porque ele estuda cada local, cada chakra, né? Cada ponto que tem a ver com o sentimento, né? Com a emoção e tudo mais. Tanto que meu filho já fez alguns anos atrás e eu achei fantástico, porque descobriu coisas que eu senti quando ele estava na minha barriga, então é muito legal. Assim, desenvolveu uma comunicação com todas as partes do cérebro para buscar raízes das doenças no âmbito emocional. A PNL comprovou que antes mesmo de um indivíduo verbalizar, então quando ele pensa em falar alguma coisa, né, de um indivíduo verbalizar o que ele está pensando ou sentindo, o corpo, através do sistema nervoso, transmite movimentos musculares e oculares imperceptíveis. Essa comunicação não verbal pode trazer ao ser humano, como está trazendo, uma autocomunicação, que quer dizer que, conhecendo-se a comunicação não verbal própria das outras pessoas, é possível entender os porquês de problemas de saúde. Gente, converse consigo mesmo. Decretem coisas, falem frases para si mesmos. Eu sou próspero, eu sou abençoado. O seu inconsciente, ele tá escutando o tempo todo o que você fala. Por isso que quando você xinga, tem muita gente que fala, você vai atrair coisas ruins. É porque é o seu inconsciente mesmo. Ele tá te escutando, ele tá captando, ele vai obedecer o que você tá falando, mesmo que você não queira. Em última análise, está comprovado que através dos movimentos dos olhos, cor da pele, temperatura do corpo ou movimentos sutis dos músculos são revelados as verdadeiras intenções de uma personalidade. É polêmico, sim. Não sou da área, na formação, né, em si, sou técnica em radiologia, mas eu sou apaixonada por esse conhecimento porque ele é exato, ele não traz coisas assim que, eu penso que é assim, pronto, é a minha opinião, essa não, isso é uma coisa milenar, é um conhecimento milenar, e se você tem vontade de se aprofundar, eu recomendo que leia os livros da Cris, e não só ler, mas escutar os programas, quem mora em São Paulo, ou locais que ela dá palestra, ver a palestra, porque tem coisas que ela não fala em vídeo, tem coisas que ela não fala em aulas online, ela só fala presencial, com o celular. As pessoas não podem levar celular para o local porque são conhecimentos que realmente geram polêmica se saírem do círculo onde ela dá a aula dela presencial. São coisas muito complexas, porém assim trazem a luz, né? Nos trazem o maior conhecimento de que a espiritualidade ela tá o tempo todo comandando e o nosso inconsciente também o tempo todo tendo seus efeitos em nós, né? Que as leis do universo estão o tempo todo fazendo seus efeitos em nossas vidas, desencadeando, né? Gerando o nosso futuro, o nosso presente e explicando o nosso passado. Deixa eu abaixar aqui. Estou terminando aqui. Ficou comprovado que doenças e infelicidades têm como causa a consciência de culpa e contrariedades profundas. A gente carrega culpa que nem sabe que carrega, e contrariedades que nem sabe que tem, raivas que nem sabe que tem, tristezas, decepções que nem sabe que não perdoou. Dr. Luiz Miller de Paiva fala assim: muitos se perguntam como a mente é capaz de produzir doenças em outros órgãos. Simples, basta recordar que o cérebro comanda todo o organismo por mensageiros químicos. Beleza, o mesmo princípio explica como ele pode produzir alterações danosas nos demais tecidos do corpo, mas se a somatização muitas vezes é um mal menor, em alguns casos poderá estar na raiz de problemas sérios do caráter da pessoa. É possível analisar a situação familiar, profissional, amorosa de uma pessoa apenas conhecendo a sua doença. A partir desse quadro, passe a ter cautela e maior senso de observação, tanto para a sua vida particular, quanto para a vida de seus colegas e familiares. É muito importante, a vizinha gritando, é muito importante respeitar o pensamento de reserva de outras pessoas. Portanto, se desejar conferir esse ensinamento, faça-o sem imposições e com sutileza. Doenças, acidentes ou problemas são toques do inconsciente para você. Eles trazem uma mensagem. Eu caí de moto. Não, isso foi do nada. Não, não foi do nada. Não existe nada que seja do nada.
E o universo o tempo todo, ele está regendo você pela sua frequência. Sua frequência, seu pensamento que você produziu pode ser há muito tempo atrás, ou ontem, ou agora, pode gerar uma consequência assim, muito estranha, né? Eu já bati o carro em 2016, não tive nada, meu filho estava no carona, não teve nada, mas aquilo foi um absurdo, porque assim, eu nunca tinha acontecido isso comigo, eu já dirigia há muito tempo, e parecia uma coisa assim de que alguém, que não tinha ninguém além de mim no carro com meu filho, que alguém tinha feito aquilo, que não fui eu que desviei o carro. Eu fui dar a curva e nessa curva tinha um enorme caminhão e o carro enganchou. Uma coisa assim que eu até hoje busco explicação lógica, que eu não acho uma explicação lógica. Eu tento lembrar nesse dia o que foi que eu fiz de errado, porque foi aqui na minha rua. Então eu posso garantir a vocês, tem coisas que elas podem livrar a gente. Ela fala isso do tempo, do ajuste do tempo, né? Que tem o livramento de coisas piores, tem coisas que te empacam ali naquele momento para que você não tenha danos maiores, ou porque realmente você fez algo que você precisou, tipo, você ficou em débito. Então é isso, não existe nada por acaso, é uma das leis do universo muito precisas. Então ela explica aqui também das doenças ou acidentes que acontecem do lado direito, que é o lado yin, o lado mulher, né, que simboliza mulher. Se eu sou mulher, simboliza eu mesma, problemas comigo mesma, ou com a minha mãe, que vai repercutir em outras mulheres da minha vida. Podem ser mulheres assim, pode ser uma bebê, pode ser uma senhorinha que nem anda mais, pode ser quem for, não existe. Isso é o inconsciente falando que alguém está gerando um sentimento em mim e que eu não percebi. Que quando eu percebo, eu não vou sentir, eu não vou adoecer, eu não vou ter o acidente, eu não vou adoecer. Mas se eu não percebi, se eu tive aquele sentimento, demorou um segundo. Foi assim, um estalar de dedos. Mas eu não trabalhei aquele sentimento para modificar, para entender, para perdoar essa pessoa, para entender, olha, essa pessoa, ela tá doente, ela tá me impedindo de estar indo para uma festa. Mas, que bom que eu tô aprendendo a cuidar de uma pessoa, que eu tô sendo útil. Quando eu falo comigo mesmo que isso é bom, né, falo para mim, olha, Isabel, isso é bom. Eu não poder ir para algum lugar é uma coisa boa, porque eu vou aprender mais, eu vou doar meu amor, vou doar minha atenção, meu tempo a uma pessoa que precisa. Mas tem pessoas que elas têm o sentimento de, essa pessoa me impede, essa pessoa me faz mal, me empaca aqui, atrasa a minha vida, e não percebe, né? Porque você não percebe. Quando você não sabe que você sentiu esse bloqueio, né? Sensação ruim, mas você não quer entender que você tá com essa sensação e você que precisa perdoar a pessoa, perdoar assim, tipo, ficar de boa, ficar em paz com essa situação. Quando você não fica em paz com essa situação e você não percebe, é esse ato de não perceber, esse ato de não ressignificar toda essa sensação de bloqueio por dentro, ele dá uma coisa no seu corpo de química tóxica, sabe? É muito interessante. O corpo, ele quer falar pra você, aí você às vezes não percebe. Aí deixa pra lá, e deixa pra lá, e deixa pra lá, e vira um problema maior. É quando a Cris fala que câncer é mágoa, água parada, que ficou ali aquela mágoa, ficou aquela sensação ruim que você deixou passar e você não trabalhou, não ressignificou e deixou aquilo mexer com você lá dentro, né? Não colocou para fora. Colocar para fora é importante, por isso que tem sempre a recomendação da Cris de fazer a oração do perdão, papai e mamãe, e fazer terapia, porque você fazendo a terapia, você vai, digamos que, vomitar as coisas ruins que você está sentindo. Então, para finalizar, toda vez que a Cris fala do lado direito, problema do lado direito, conflito com mulher, com mãe, com sogra, com patroa,
uma mulher que exerce poder sobre você. Se você é mulher, às vezes você mesma está se fazendo mal e você não percebeu. Autocobrança, né, excessiva. O lado direito simboliza mulher. Se você é mulher e está se autocobrando, e é o lado direito que está doendo, que está com dor, que teve o acidente, é essa autocobrança exagerada que você nem está notando. É o que você não nota que te adoece. Repetindo, porque tem gente que fala assim, eu não tô com nada disso, é por isso que você tá doente, porque você não tá percebendo, não analisou, não viu a parte mais ínfima de tudo e não lembra quando começou a sensação do bloqueio, que foi que te amargurou, né? Deve ser essa palavra que a gente deveria usar. Inflexibilidade consigo mesma, mulher, culpa consciente ou inconsciente. No homem, yang significam, né? Yang é homem, é papai, no caso, se for homem, é ele mesmo, é autocobrança com ele mesmo. Mas se você é mulher e você tem o lado esquerdo doente, você tem problemas com homens. Então, conflitos com o homem. Ah, tá. É porque no homem yang, né? No caso, o lado direito doente no homem, se você é homem e seu lado direito está doente, você tá com conflito com mulher, situações problemáticas arquivadas e não resolvidas. Mãe, sogra, patroa, esposa, filha, outra mulher, qualquer idade, pode estar na barriga, que exerça poderes sobre suas emoções. Quem é que exerce poder sobre nós? Pessoas que amamos ou pessoas que odiamos. Pessoas que nos comandam como chefe ou funcionários que nós pagamos, né? No caso, eu estou generalizando, né? Eu não tenho nenhum funcionário. Mas quando a gente precisa dessa pessoa, pode ser que do trabalho dela, ela tenha um poder sobre você, né? De alguma forma. Então, tudo isso gera uma ligação e aí vai gerar doença do lado direito, se você for homem, no seu lado direito é mulher. E aí, lado esquerdo é sempre um homem. Se você é um homem que está doente do lado esquerdo, você tem problema com o homem. Conflito com homens ou situações problemáticas arquivadas, não resolvidas com sexo masculino. Pai, sogro, patrão, marido, filho ou outro homem que exerça poderes sobre suas emoções. Acho que ficou muito claro, né? Pode ser mágoa, ressentimento, ódio, ciúme, sentimento de vingança secreto. E que nem você percebeu que queria se vingar. Você acha que você tá de boa, mas você teve a vontade. Então é isso, muito bom. Amo estudar a linguagem do corpo. Deixa eu ver, acho que já tá a 17 minutos de vídeo, misericórdia. Então, pessoal, depois eu continuo, né, a parte do yang, do yin yang, lado direito é sempre mulher, lado esquerdo doente sempre homem, não importa qual o seu sexo. E para finalizar, vamos nessa parte aqui. Para que nosso corpo fique livre dessas psicossomatizações, é necessário que haja uma autorreflexão, que isso é preciso fazer todos os dias. Quando a Cris fala, faz meditação, a meditação é uma autorreflexão, porque se você vai fazer uma caminhada, você tem a oportunidade de você estar em silêncio, por isso que a caminhada não se faz com ninguém. Você tem a oportunidade de estar consigo mesmo, em silêncio, com os seus pensamentos, entendendo o que você está sentindo, entendendo o que está te tirando a paz e podendo até conversar mentalmente com a pessoa que você tá com algum problema, que você gostaria de cobrar um dinheiro dela, ou que ela tá te cobrando um dinheiro e você tá maquinando como arranjar esse dinheiro, ou como explicar que você não tem. Eu tô dando um exemplo. Ou se alguém te traiu, né? No caso, tua mulher te traiu, teu esposo te traiu, você quer perdoar e não consegue, aí você, na sua caminhada ou na sua meditação dentro de casa, lavando a louça, você tá pensando na situação e tentando, nessa hora, entender o lado dele, entender o seu lado, entender que ninguém é perfeito, entender que as pessoas sentem carências, entendeu? É ressignificar, é entender que talvez aquela pessoa não quis te ferir, porque a gente tem essa mania de achar que a pessoa quer ferir a gente, ponto. Não pensa que essa pessoa simplesmente teve uma situação que a levou a nos magoar, entendeu? É por isso que é bom a meditação, porque você tem a chance de estar com você mesmo sem ninguém dar palpite e é bom, é curativo.
reajuste na harmonia entre Yang, ou seja, devemos conhecer os motivos que outras pessoas tiveram para estar em conflito conosco, né? Descubra o motivo desse desequilíbrio e reconcilie-se com você mesmo e com as outras pessoas, mesmo que elas estejam em outro plano cósmico, mesmo que elas tenham falecido. É importante estarmos de bem com a nossa consciência. Eu ia falar outra coisa, deixa eu pausar para eu lembrar. Pronto, tem coisas que, fiz a oração do perdão, fiz constelação familiar, mas não curou. Porque, assim, tem situações que a gente viveu que a gente estava na barriga da nossa mãe. Ou tem situações que a gente era um bebê, e aí a gente não lembra. Ou tem situações que a gente era criança, adolescente, mas o nosso inconsciente mandou a gente esquecer, pra gente não sofrer. Então, nem tudo que você sente hoje, os problemas com obesidade ou com muita magreza, que não cura. Ai, Cris, não cura. Já tentei tudo que é coisa que você falou. É porque tem coisas que a gente não lembra. Então, por isso que é bom fazer a terapia mesmo com o psicólogo e a meditação da forma que puder, tanto na caminhada como fazendo um vídeo pro YouTube, como sentado assistindo seu filme sozinha. Porque tem que ser sozinha, tem que ser sozinho. Nessa hora você consegue fazer com que os seus pensamentos venham à tona. E assim, se você tem uma pessoa da família que você gosta muito de conversar de verdade, que você tem essa coisa de, se vocês brigam, vocês depois fazem a reconciliação muito rápido, é bom você conversar com essa pessoa. Ela pode ser seu terapeuta também, porque ele vai trazendo, né, nessas conversas, como eu tenho, por exemplo, com a minha mãe, muito disso. A gente vai falando de coisas que pareciam que estavam resolvidas e não estavam, né? E vai ressignificando e vai meio que entendendo, poxa, fulano foi muito ignorante, mas essa pessoa é assim, assim, assim. Ela tem uma vida, ai, coitada, deve morrer de cansaço naquele trabalho dela, ou deve ser muito humilhado naquele trabalho dela, né? Porque tem coisas que a gente vai conversando e vai entendendo, nossa, a minha vida tá assim, mas a de fulano de tal, né? Aquela coisa assim de comparar, que tem gente que fala, eu não deveria comparar minha vida com a de ninguém, mas nessas horas que você tá sozinho, você fica, ai, eu queria ter tal coisa, mas, que bom que eu tenho a minha paz, que bom que eu posso ir, por exemplo, no meu caso, eu posso ir para o meu trabalho andando, né? Por enquanto, no atual, né? Que eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, mas no meu trabalho atual, eu posso ir andando. Então, essas coisas, elas me fazem ter gratidão. E pensando assim, eu começo a me sentir bem com o que meus pais fizeram por mim. Eu começo a achar muito bom a situação que eu tô, porque sempre a gente tem a tendência de achar que que poderia estar melhor, né? Então é isso que eu quero dizer, ficar naquela de, nem tudo tá perfeito, mas o que tá bom? E isso é uma meditação, e isso é perdoar o papai e mamãe, e isso é ser grato. E a gratidão te bota num patamar bonito, né, da espiritualidade, da sua frequência, né? Fica numa camada espiritual boa. É mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham entendido uns 40, 50% do que eu falei até aqui. E depois a gente continua essa leitura maravilhosa que eu amo, que me faz tão bem. Gratidão, Deus, gratidão, Cristina Cairo, gratidão, pessoa que postou o livro aqui nesse site, gratidão você que está assistindo o vídeo, mesmo que não tenha assistido todo, eu fico feliz pelo apoio, né, sempre de vocês assistirem, deixarem like, deixarem comentário. Isso é muito importante para que eu continue, né? O agora é tudo que a gente tem, né? O amanhã a gente não sabe, e quando a gente estiver no outro plano cósmico, quem assistir vai ser mais pelo hobby, porque não vai ter retorno mais para a dona do canal. Beijos, fui pessoal, adoro falar sobre o assunto, eu realmente fico grata aos meus guias espirituais.